Olá, boa noite. Nossa disciplina aí de operações unitárias, nos encaminhando, graças a Deus, para o final do semestre, né? Hoje vamos encerrar o capítulo 5. Vamos dar aí uma boa revisada, né, no que a gente vem trabalhando aí, né, no capítulo 4 e 5, que é o conteúdo de AP2, e, e já vamos nos encaminhando aí para o último capítulo do livro, né, da nossa disciplina. Então, estava conversando aqui com o David, com a Yasmin, com o João, com a Milene, como é que está nosso calendário, tá? Então, é muito importante, pessoal, vocês enxergam a minha tela aí, correto? Sim? Sim. Perfeito. Tem aqui, ó, organize perfeito para as aulas, conforme o calendário. Então, aqui, ó, pessoal, a gente teve, né, aquele período que foi Na realidade, Canoas ainda está com um decreto de calamidade, se eu não me engano, ainda tá para finalizar, tá? Porque já se passaram aí 30 dias do ocorrido, né? Literal. Então a gente teve aqui o cancelamento daquelas aulas, mas vocês não tiveram o prejuízo da aula, tá? Então, o que que nós temos previsto aqui, tá? Ó, vamos lá. Então, aula passar logo na retomada, né, dia 25 de maio, nós tivemos a aula, teve uma avaliaçãozinha. Na aula da semana passada, nós tivemos também mais uma avaliaçãozinha, tudo exercícios, atividadezinhas, né, para dar aquela vontade de vocês fazerem, valendo um pontinho. A aula 15 é a aula de hoje, né? Nós vamos ter, né, uma aula sem avaliação, mas com revisão, né, de tudo que a gente tem falado e conversado nas aulas. Daí, semana que vem, no dia 11, conforme eu falei, abre, então, o relatório virtual. Ele abre, se eu não me engano, dia 10, tá? Mas dia 11 é dedicado aí para vocês poderem, né, fazer o relatório durante o período da aula. Então, não vai ter esse momento aqui e vocês têm até segunda para finalizar, certo? Daí a gente tem mais uma aula para encerrar o capítulo, o capítulo 6, né, aqui, uma revisão final no dia 2/7 e a abertura da objetiva de AP2, tá? Que abre no dia 8 e encerra no dia 15. Daí vem a avaliação semestral ali, que vai ser do dia 15 até o dia 19. Daí isso aqui tem que fazer com agendamento, né, conforme local e horário. Daí, assim, os alunos aqui de Canoas temos que ver onde é que vai ser o local. Isso aqui é uma coisa que eu não tenho a resposta hoje, tá? Mas a gente tem mais de 30 dias para estar vendo isso, tá? Então tem que dar uma revisadinha nessas datas aqui também, mas fiquem sempre atentos ao que vocês recebem de e-mail, que vocês recebem de avisos. Para o pessoal de Canoas, o pessoal de Manaus, né, obviamente teve afetada a data também, né, mas vocês aí estão tranquilos, né, o campus de vocês está ok. Daí, né, se tiver alguma dúvida, tem um fórum de revisão que vai ser na semana do dia 16, ali, ó, do 7, e a avaliação final vai ser ali do dia 22 até o dia 26, que daí é para quem não atingiu média 6. Tudo isso aqui, pessoal, está dentro do Canvas. Organize-se para as aulas conforme o calendário apresentado. Está aqui dentro dos módulos, ó, conhecendo sua disciplina. Está aqui dentro, tá? Ficou claro, pessoal? Ficou sim. Sim. Só uma dúvida, professor. Não abriu ainda para marcar a S, certo? Pois é assim, ó, onde é que vocês olham a marcação da S? Em princípio, ainda está no autoatendimento,
ok? Deixa eu acessar aqui, vamos ver. Em princípio, está aqui, tá? Tem que ver, como eu disse, a gente foram muitas mudanças esse semestre, sem contar que ainda a gente teve uma enchente, né, para ajudar, né? Tá louco, velho. Em A princípio é gente passa aqui, por tá? umas, né? Como? A gente está passando por umas. Tá louco, tio, tá louco. Mas em princípio aqui, aluno, ó, comprou, vamos ver onde é que tá. O senhor está no atendimento antigo. Sim, mas é o agendamento de prova EAD. Tá, Eu mas acho eu... que é. Não, o agendamento está no novo Tá já. no novo. Eu achei aqui agora. Já está no novo? Sim, Já, ali já no sim. menu, daí lá fala agendamentos de provas EAD. Só que daí eu Então, abri e diz que eu não. Ó, você não possui disciplinas para realizar agendamento. não Então, possui ainda, né? É lá no web aluno, isso? Isso. Pode entrar nesse daí. Nesse aqui. Esse. Perfeito, que bom, que bom. Então, é que para mim, como é professor, aqui não vai aparecer, digamos assim, a interface é diferente para mim, mas deve ser por aqui Não, isso. pode ser. É por aí Dentro do sim. menu. Uhum. Sim, é aí mesmo. Tá. Daí vai ali, vai dizer agendamento de provas EAD. Vamos fazer o seguinte, ó. Tu tem como compartilhar a tua tela aí, só para o pessoal ter uma visão aí. Então, assim, Sim. é importante monitorar os dois. Vai que o pessoal tem algum problema. Claro. Tá vendo a minha tela? Agora sim. Web aluno. Tá, aqui, ó. Aqui, ó. Agendamento de prova EAD. Isso aí, perfeito. Só que daí você não possui disciplina para realizar agendamento. É que eles não devem ter cadastrado ainda, né? Pode ser. Mas vai. Pode falar, João. Quem falou, Davi, João? Não, falei não, professor. Estou ouvindo vozes aqui. Mas então tá combinado. Então é no web aluno. Mas assim, pessoal, reforço mais uma vez, é sempre muito importante. Vocês podem usar o Fórum 2. Agora eu vou compartilhar de novo. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês devem externá-las, né? Que nem assim, tem alunos que já me relataram: professor, eu perdi o material, professor, eu perdi isso, estou tendo que fazer aula via celular. Cara, eu super entendo, só que assim, ó, eu não consigo formalmente aqui nesse canal ajudar. Então, o aluno tem que mandar um e-mail, o aluno tem que deixar explícito nos locais adequados. Não adianta ele mandar um WhatsApp, porque não é e-mail oficial. Entendeu? A universidade ela ele não enxerga o WhatsApp do professor como um local adequado. Então, o aluno tem que pegar, ou ele vai no Fórum 2, né? Coloca suas dúvidas, a exemplo do que a própria Yasmin falou hoje. Primeiro ela falou sobre o relatório e a gente, né, deu a resposta. Depois ela falou sobre a prova, a gente deu a resposta, né? Ó, aqui teve uma aluna que perguntou, o Lucas, professor, relatório não especifica o trabalho a ser feito. Eu mostrei para ele, dei o passo a passo. Sempre é muito importante que o aluno utilize o meio oficial, tá? Professor, eu não quero compartilhar com a turma, eu quero uma individualidade, eu não quero externar a minha situação para a turma. Ok, daí vocês têm o e-mail do professor, pode mandar o e-mail para o professor. E teve um aluno que perdeu tudo, daí eu disse, cara, explica lá que tu não tem computador, que tu não consegue usar o Excel, que tu não consegue isso, tu não consegue aquilo, não consegue... Ou seja, explica, dá o passo a passo para mim, porque a gente vai ver o que a gente consegue fazer. Se a gente vai conseguir um computador para ti, se a gente vai conseguir
um acesso para ti na universidade, se a gente vai... Tu entende? Eu preciso, né, receber de forma oficial o pedido para que a gente possa, então, envolver a coordenação, envolver, né, vocês têm, né, se vocês olharem na página inicial da disciplina, eu tô gastando um pouquinho de tempo aqui, mas é importante, tá? Aqui vocês têm, ó, algo que é extremamente útil, né, para o aluno, tá? Ele precisa saber que ele tem, né, um ambiente no qual ele, né, consegue, né, externar seus problemas, que é o NAD, né, que é o Núcleo de Apoio, né, discente, né, para o aluno. Então, qualquer dificuldade que o aluno tem, ele tem que... Até eu pensei que tivesse o NAD aqui porque nas disciplinas presenciais, se eu não me engano, na página inicial tem o NAD, deixa eu ver se eu não estou confuso. UBRA, tutoria, aqui. Daí eu acho que tu consegue acessar dentro... não está aqui, não apareceu, mas ficou UBRA, NAD. Aqui, ó, núcleo de apoio docente, e tem o de vocês, que é o núcleo de apoio discente. É importante porque alunos que estão em situação, né, de algum tipo de dificuldade, tem aqui, ó, o núcleo de apoio discente, que tem por finalidade acompanhar os processos de ensino e de aprendizagem, bem como desenvolver ações voltadas à acolhida, adaptação, desenvolvimento de competências e permanência no ambiente universitário. Então, ó, tem o atendimento presencial, mas, né, antes de tu fazer a visita presencial, tu pode, obviamente, buscar fazer o contato, né, daí tu busca o NAD da tua localidade. Então, o pessoal de Canoas vai no NAD aqui de Canoas, e o pessoal, né, que é de Manaus, acessa o NAD por lá, tá? Então, é muito importante, vocês têm todos esses direitos, tá? Tá aqui, ó. Conheça aqui o Núcleo de Apoio ao Discente. Só que isso daqui, ó, é para disciplina presencial, tem aqui, ó. Ixi, daí é sacanagem, né? Não fizeram a conexão, tá? Mas, ok, eu apresentei para vocês, tá? Apresentei para vocês. NAD, não esqueça. Agora vamos ver a nossa disciplina aqui, se aparece aquele, mas acho que não. Vamos ver. Porque o aluno EAD também tem direito ao uso, tá? Tá aqui, ó. Não, eu que estou cego, só não foi criado o link, ainda está sendo construído para o pessoal do NAD, tá? Mas é importante que vocês saibam, vocês têm um núcleo que apoia vocês, né, e acolhe vocês, dando todo o suporte necessário. Então, qualquer situação que vocês estejam enfrentando, o NAD está lá para ouvi-los e para ajudar o professor, para ajudar, né, o desenvolvimento do aluno. Meus amigos, tudo certo? Tudo certo. Tá, muito obrigado. Então, aula passada, né, nós entramos no capítulo 4, tá? Finalizamos, melhor dizendo, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais do capítulo 4, já vamos entrar no 5, daí ficou para vocês fazerem aqui, né, um materialzinho, estudar, né, um material sobre bombas. Então, hoje a gente vai falar sobre dimensionamento de bombas. Até ontem eu tinha olhado, olha aí, ontem, quando eu olhei, só 3 tinham feito
Então, já 9 de 14, tá bom? Ó, fiquei feliz agora. 9 de 14, olha aí, ó, atualização, merece o registro. Infelizmente, não é todos que fazem, eu fico muito preocupado. Por quê? Porque é a oportunidade que o aluno tem de ganhar 2 pontinhos, 0,2 pontinho de graça, né? Então, ó, ontem eu tinha olhado aqui, ó. Opa, de ontem para hoje deu um upzinho, ó. Foi ontem, esse que foi hoje. Um 9 de 14. 64%. Tá bom. Deu uma melhoradinha, né? Bom, mas o que eu tinha pedido, né? Vamos recapitular lá. Dizer assim, ó, construa um fluxograma de aplicação que contemple perda de carga. Mas o que é um fluxograma? Então, assim, se a gente for botar no Google aí, né? Fluxograma. Perguntar, o que é um fluxograma? Então, um fluxograma ele tem uma aparência de um fluxograma. Então, isso é característico. Vai ter um início, vai ter caminhos, vai ter rotas, né? Vai ter uma descrição de um processo através de símbolos. Claro, eu não pedi para vocês usarem as regras, que todo início é circular, cada etapa é um retângulo, é quadrada, e áreas de dúvida, né, são losangos. Então, assim, não entrei nesse regramento, mas sim, eu queria que vocês, né, desenhassem mentalmente como que vocês iriam, então, realizar o cálculo de perda de carga. Então, quando eu pergunto para vocês, eu preciso que você me determine a perda de carga. Então, o que o aluno deveria fazer? Né? Ele deveria construir algo muito parecido com isso aqui. Então, assim, quando o aluno, né, for determinar a perda de carga, bom, primeira coisa, né, então, para ele definir se ele vai ter que usar essa fórmula de perda de carga, que é de Poiseuille, ele precisa saber que, para usar Poiseuille, o tipo de fluxo tem que ser laminar. Só que o que determina o fluxo? É Reynolds, né? Agora, se ele tiver um fluxo turbulento, ele vai ter que usar a fórmula de Darcy-Weissenbach. Só que a fórmula de Darcy, ela depende do quê? Da determinação do fator de atrito. Então, eu fiz todo um passo a passo para que o aluno entenda. Então, ok, definiu o número de Reynolds. Bom, se o número de Reynolds, então, é laminar, eu já passo para cá, né? Daí eu aplico a fórmula. Então, é 32 vezes LT. O que é o LT? Bom, o LT é o comprimento total. O comprimento total vai depender do quê? Do comprimento da tubulação e dos acessórios. Então, ele vai precisar pegar dados. Ah, professor, mas o senhor não colocou as fórmulas. Poderia ter complementado com a fórmula de LT. Né? Poderia colocar a fórmula de LT aqui, que é o quê? É a soma literal, né, do comprimento da tubulação e mais a soma dos acessórios. Então, a gente vai ter o LT. E a viscosidade cinemática? Bom, a viscosidade cinemática, a gente precisa ter, então, a viscosidade do fluido. Daí, o que é importante a gente saber? Né? Que a viscosidade cinemática é um tipo, e muitas vezes a gente vai ter a viscosidade dinâmica. Então, com a viscosidade dinâmica, eu consigo obter a viscosidade cinemática, pessoal? Ou, tendo a viscosidade cinemática, eu consigo obter a viscosidade dinâmica? Sim. Sim. Da massa Alô? específica. Oi. Professor, não Desculpa. consegui ouvir o que o senhor falou.
Tá. Então, para nós determinarmos, por exemplo, a viscosidade do fluido, né? Normalmente, a gente vai ter a viscosidade absoluta, que é a viscosidade dinâmica, né? Só que aqui, por exemplo, pede a viscosidade cinemática, né? Então, a viscosidade cinemática para a viscosidade dinâmica, é possível converter uma em outra, sim ou não? Sim. Sim, né? O colega disse ali que sim. Mas para que essa conversão ocorra, eu vou precisar do quê? Da massa. Isso, massa específica. A massa específica. Então, com a massa específica, eu converter viscosidade cinemática em viscosidade dinâmica e vice-versa. Tá? Bom, então, viscosidade, beleza. Velocidade. Como é que eu obtenho a velocidade? Bom, para mim ter a velocidade, eu quero determinar a perda de carga. Então, vamos supor que eu vi que o meu número de Reynolds era menor que 2.300, então eu tenho que usar essa fórmula de perda de carga. Então, eu já vi, o LT a gente viu como é que se obtém, a viscosidade cinemática eu vi que a gente obtém da própria viscosidade, se for dinâmica eu converto a cinemática, né? Se já for cinemática, já está feito. E a velocidade, como é que eu obtenho? Bom, a velocidade eu obtenho, então, a partir do quê? Da vazão. Eu preciso saber a vazão que o fluido está dentro da tubulação e da área. Porque se eu tiver vazão, tiver área, eu obtenho velocidade, né? Então, obviamente, como é que eu vou saber a área? Eu preciso saber do diâmetro da tubulação. Então, vocês vejam, eu criei um fluxo, né, um mapa mental da perda de carga, digamos assim, né? Sempre lembrando que o mapa mental é muito parecido com um fluxo, né? Um fluxograma. Então, ok, então eu tenho a velocidade. A gravidade é um dado e o diâmetro da tubulação é o diâmetro da tubulação. Então, veja, se for laminar, é mais simples. Bom, mas se eu tiver um fluxo turbulento, tem algumas informações a mais. Porque quando o fluxo for, então, turbulento, eu vou precisar determinar o grau de rugosidade, né? Tendo o grau de rugosidade, eu obtenho o fator de atrito, e com o fator de atrito, eu preencho o Fzinho da fórmula de perda de carga para quando eu tiver fluxo turbulento. Então, a perda de carga, né, a perda de carga via Darcy, quando o fluxo for turbulento, para que eu determine, né? Então, primeira coisa que eu vou precisar saber, ok, qual é o material da tubulação por onde está passando o fluido? É aço? É PVC? É de concreto? Né? É de inox? Ou seja, dependendo do tipo de tubulação, eu determino o grau de rugosidade, que é uma relação diâmetro, e aqui eu tenho os diferentes materiais. Vocês estão conseguindo enxergar direitinho? Estão conseguindo me ouvir? Sim. Perfeito. Então, com essa tabelinha aqui, ó, eu vejo qual é o diâmetro da tubulação e já corro. Se é esse material, eu sigo essa linha. Se é esse, eu sigo essa, e assim por diante. Então, com essa informação, eu obtenho o grau de rugosidade. Com o grau de rugosidade está onde? No diagrama de Moody? Ele está do lado de cá. Então, cada linha dessas daqui é um grau de rugosidade, né? E como é que eu determino o fator de atrito, que é o que está à esquerda do diagrama de Moody? Eu vou determinar com onde ocorrer o encontro do número de Reynolds aqui embaixo, por isso que eu preciso do número de Reynolds, do número de Reynolds com a linha que corresponde ao grau de rugosidade. Então, vamos supor que o encontro foi aqui, eu corro para cá e determino, então, qual é o fator de atrito. Tendo o fator de atrito, eu substituo aqui, ó, no lugarzinho do F. Então, é meio vezes F vezes velocidade ao quadrado. Então, a gente já viu que a velocidade eu preciso da área, para a área eu preciso do diâmetro, né? E eu preciso da vazão, dividido por gravidade, que é um dado, o LT, que é o comprimento total, ou seja, tu precisa saber qual é a quantidade de tubulação que tu tem, qual é o número de acessórios, cada acessório tem um valor, e
por último, obviamente, que é LT dividido pelo diâmetro da tubulação. E não precisa dizer, né, pessoal, que nesse caso aqui, a perda de carga, a gente vai, através dessas equações, qual vai ser a unidade da nossa perda de carga, pessoal? Vai ser uma unidade de pressão? Uma unidade de comprimento? Uma unidade de quê? Esse tipo de fórmula vai trazer qual tipo de unidade para a perda de carga? Vai ser em... Espera aí que eu acho que a minha internet falhou. Falhou nada! Eu tenho o Charles, Não, tá funcionando. eu tenho o Lucas, eu tenho o Davi, eu tenho a Milene, a Yasmin e o João. E daí, meus amigos? Quem falhou foi a mim, professor. Qual foi a pergunta? Quando eu determino perda de carga, qual é a unidade? Eu posso ter unidade em pressão, ok. Mas nesse caso específico aqui, ó, aplicando essa fórmula de Poiseuille ou de Darcy, qual é a unidade que eu vou ter para perda de carga? MCA? Vai ser em Metros? metros. Vai ser uma unidade métrica de comprimento. Metros, Isso, tá? Ou centímetros. Normalmente é metros, tá? Então, entenderam o que era o exercício que eu pedi para vocês fazerem? Sim ou não? Sim. Sim, professor. Então tá. Ficou fácil para vocês entenderem. Vocês viram que a gente ficou uma aula inteira falando sobre perda de carga, mas vocês caiu a ficha. Como é que se obtém, como é que se calcula? Não é difícil, né? Uma coisa que a gente precisa ver é as conversões. Então, o comprimento tem que estar nas mesmas unidades que da viscosidade, né? A velocidade, a gente precisa poder cortar, né? Então, não pode trabalhar um com centímetros, o outro com metro, um com segundo, o outro com hora, um com milímetro e o outro com metros. Então, a gente precisa unificar as unidades, ok? Muito bem. Então, vamos entrar no capítulo 5. Capítulo 4, então, perda de carga. E falamos, né, sobre como determinar essa perda de carga. Então, hoje nós vamos entrar especificamente aí no estudo das bombas. Tá? Continuando, né, a gente já falou semana passada o que são bombas, o que são, né, equipamentos, né, que, por exemplo, consomem energia elétrica e convertem essa energia elétrica em energia para o fluido, né? E essa energia ela é medida como pressão, né? Então, é aquilo que eu falei para vocês. Antes da bomba, né? Antes da máquina motriz, antes a gente normalmente vai ter uma redução da pressão e após a gente vai ter um aumento dessa pressão, que é promovido, então, por esse equipamento. Então, em continuidade, vocês viram na aula passada, então assim, professora, eu não assisti a aula passada. Aqui é barbada, é só vocês assistirem agora, tá? Então, assim, amigos, fica a dica aí, o Charles, seja bem-vindo, Charles, eu não tinha te visto nas outras aulas ainda, né? Mas hoje, que bom que você veio. Então, vai falar, Charles. Obrigado, mestre. Boa noite a todos. Isso aí. Então, assim, para o pessoal que está pegando aí a manha, toda aula tem aula gravada. Olha aqui, ó. Aula 13, ó, aula gravada. Aula 14, aula gravada. E assim por diante. Por exemplo, hoje, quando terminar a aula, vai aparecer aula gravada. E o que é muito bacana de vocês verem? Que nem eu digo, na aula passada. Então, é só assistir a aula passada, quem não assistiu, né? E quem não, por exemplo, todos que estão presentes hoje, fica o registro, tem um relatório de presença aqui, ó.
fica o registro de quem assistiu a aulinha aqui, ó. Que nem na aula passada eu sei que, ó, o João, a Milene, a Yasmin e a Franciele estavam aqui, ó, né? Então, professor, mas eu assisti, só que realmente eu não assisti de forma síncrona. Mas daí o que o aluno faz quando ele não pode assistir de forma síncrona? Ele assiste a aula lá e dá um legalzinho, que daí eu consigo enxergar que você curtiu a aula lá e realmente assistiu, tá? Então, na aula passada, a gente começou esse capítulo 5 e lá a gente falou, né? Eu apresentei para vocês que quando a gente for dimensionar uma bomba ou um compressor, a gente sempre vai precisar saber o quê? Qual é a diferença de altura que tu vai mandar o fluido do ponto A ao ponto B, né? E para nós chegarmos na altura de projeto, nós vamos precisar, obviamente, além de saber a altura literal, né, o fluido está a altura do rio está aqui. Só que eu quero trazer lá do rio que está no zero e quero levar lá a 20 metros de altura, né? Só que isso é só o desnível de altura. Mas ainda a gente vai ter que considerar toda a perda de carga, que é todo o percurso de tubulação antes da bomba e todo o percurso da tubulação depois da bomba. Então, isso entra dentro da altura de projeto. Então, quando nós formos, então, definir o dimensionamento da bomba, que ela está aqui, nós vamos precisar saber, né? Esse fluido, ele está sob a pressão atmosférica ou esse fluido está pressurizado em um determinado espaço confinado? Qual é a altura do nível do fluido até o nível da bomba, né? Da sucção. Então, a gente vai ter o quê? A perda de carga associada à sucção, a altura associada à sucção. Ou pode ser aspiração, e após a bomba da mesma forma. Então, a qual altura eu vou dar um exemplo, tá? Então, é muito comum, né, um prédio muito alto, um prédio, sei lá, de 40 andares. Normalmente, a rede, né, da companhia de abastecimento de água tem uma capacidade, né, tem uma pressão de rede. Né? Normalmente, a pressão de rede é mais ou menos 15 MCA. Tá? 15 MCA dá mais ou menos 1,5 kg, tá? de 1,5 kg a 2. Então, esse 1,5 kg de pressão, ou esses 15 MCA, quer dizer, literalmente, que eu consigo elevar 15 metros. Claro, tudo vai depender do percurso que essa tua tubulação vai fazer, né? Se tu tiver muita curva na subida até o teu prédio, tu vai tendo perdas de carga que vão subtraindo esses 15 MCA que vem da rua, né? Então, é muito comum que tu faça o quê? Se tu tem um prédio muito alto, tu não vai conseguir abastecer a caixa d'água lá em cima. Então, tu tem duas opções. Ou tu tem uma caixa d'água na base, e daí tu vai manter pressurizada a rede do prédio com uma bomba, né? Ou tu recebe a água numa cisterna e a cisterna bombeia lá para a caixa d'água que fica lá em cima. Só que para isso, tu vai precisar saber, tá? Qual é a profundidade da cisterna, né? Então, qual é a coluna de água que tem dentro dessa cisterna, para te determinar a perda de carga na sucção. E depois, vai subir, né? Mas qual é o comprimento de tubulação? Quantas curvas vão ter? Quantos T's vão ter? Quantos registros vão ter? Tudo isso tu vai somando, daí tu vai ter a perda de carga do recalque. Então, tu sabendo que aqui é tantos metros, aqui é tantos metros, né? Eu vou conseguir, então, definir a altura de projeto para que essa bomba consiga me entregar o que eu preciso, né? E isso é feito, né, através
de Bernoulli, tá? Então, nós temos aqui o comprimento de sucção mais a pressão de sucção dividido por gama, aqui, que é o peso específico, né? Que é o ρ vezes a gravidade, mais a velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade, menos a perda de carga da tubulação. Então, veja, eu vou aplicar Bernoulli na sucção e a perda de carga eu estou substituindo. Mais a potência da bomba dividido pela gravidade. Obviamente que aqui eu vou ter uma unidade resultante em metros, tá? Da mesma forma eu vou ter do outro lado. Mas notem, na sucção, a perda de carga, que é o HL, que a gente aprendeu a calcular, né? O HL subtrai. Então, eu vou ter a soma da altura, da pressão menos dividido pelo gama, a velocidade do fluido dividido por 2 vezes a gravidade. Então, tudo isso aqui se soma, menos a perda de carga dessa tubulação, tá? Aqui, então, eu vou ter o que eu preciso saber, a potência da bomba, né? Que é onde a gente vai chegar como resultado do nosso trabalho, que vai ter que ser igual, então, nada mais do que o comprimento mais a pressão dividido por gama, mais a velocidade que esse fluido se desloca aqui, dividido pela 2 vezes a gravidade, mais a perda de carga. Tá? Então, obviamente, isso aqui menos, olha só, a altura de descarga menos a altura de sucção vai me dar o dimensionamento da bomba. Certo? Que esse, então, vai ser o trabalho que eu vou ter que aplicar sobre o fluido para que ele se atenda à definição do projeto. Tá? Então, aqui é só para vocês entenderem, né, o que significa cada uma das coisas. Porque lá no nosso material, eu procuro, em vez de usar a simbologia, eu procuro usar uma linguagem, né, tipo linguagem de Excel, né? Então, eu tenho aqui a altura de sucção mais a pressão de sucção dividido por ρ vezes... Daí que explico que cada coisa é. Obviamente que as unidades têm que se prestar atenção, tá? E aqui, então, eu vou ter a determinação da altura mesmo, porque o que eu quero definir? A altura de projeto, ou seja, o quanto que a minha bomba precisa entregar, ou seja, lembra na aula passada quando a gente olhou o diagrama de bomba, que de um lado era a altura, embaixo, vocês lembram o que era? Lembra no gráfico lá, para a gente dimensionar a bomba, lembra que era até era laranja que eu trabalhei na aula passada. A coluna de cara, a altura, e a de baixo, o que era? Vocês lembram? Altura e... Quando tu vai comprar uma bomba, o que tu precisa saber da bomba? Para que se usa a bomba, pessoal? Uma bomba, né, centrífuga, uma bomba de água. Para que se usa? Qual é a finalidade de uma bomba? Será que a minha internet caiu? Para puxar água? O quê? Ela vai fazer a água, não? Pode ser. Água, fluido, bem. Tu tem que saber a largura e tu tem que saber a altura dela, não? Eu diria o diâmetro dela. Diâmetro. Não, os dados da bomba, não. Mas assim, antes de tu chegar no detalhe da bomba em si, o que tu precisa saber? Tu vai comprar uma bomba, qual é a finalidade da bomba? O que ela vai fazer? Ela vai deslocar o quê? Por exemplo, alguém tem carro aqui? Ou moto? Alguém tem? Eu tenho, professor. Beleza. E o que tu precisa para que a tua moto ande?
Combustível. Combustível. E como é que tu bota o combustível na moto? Tu utiliza o quê? A bomba de gasolina. E o que a bomba faz? Transfere o combustível, né? Ela vai bombear o combustível. E como é que tu dimensiona se ocorreu ou não o bombeamento? Através da contagem do volume, né? Volume. Agora é o seguinte, eu consigo transferir o volume de várias formas, né? Imagina o seguinte, tu tem que botar 10 litros de gasolina na tua moto, né? A tua bomba, né, vai ser diretamente proporcional. Qual é a relação, né, que tu vai ter que procurar? Eu quero botar 10 litros. É rápido ou é demorado? Qual é a relação que tu vai procurar numa bomba? Tu já falou uma coisa, é volume, certo? Agora, para que eu transfira esse volume, eu tenho que ter uma taxa. E como é que eu faço essa definição? Como é que a gente chama essa taxa de transferência de volume? Qual é o nome que a gente dá? Você fala em relação ao tempo? Exatamente. Volume em relação ao vazão. tempo é o quê? Vazão. Vazão. Então, para dimensionar uma bomba, a gente vai precisar da altura de projeto, que é a coluna, né? A coordenada, né? E a abscissa, o que vai ser? A ordenada, a altura. O que vai ser a abscissa? Recém a gente falou. Vai ser o quê? O que me interessa saber numa bomba? Ah? Ah? A vazão? Vazão. Então, assim, a vazão é muito simples. Então, por exemplo, eu quero botar 10 litros de combustível. Se demorar 1 hora, qual é a vazão? É 10 litros por hora. Agora, se demorar 10 segundos, vai ser 1 litro por segundo. E isso faz toda a diferença. Então, vou dar um exemplo, tu tem um condomínio, tem 100 pessoas morando no condomínio, todos querem tomar banho. O que vocês acham? A vazão da bomba, se for fraca, o que vai acontecer? Vai faltar água na caixa d'água. Então, eu preciso dimensionar a vazão conforme o consumo, né? E isso vale para a empresa de vocês, vale para a transferência do combustível, né? Quando chega no posto, então o cara transfere do caminhão. Nem sempre vai ser só a gravidade que tu vai fazer. Muitas vezes tu vai precisar botar mais energia do que a diferença de altura, né? Então, para dimensionamento de uma bomba, primeira coisa que tu tem que saber, quanto tempo vai demorar para me encher tal volume? Então, tu determina a vazão. Uma vez sabendo qual é a vazão, tu vai para a determinação da altura de projeto. Então, tem vazão, tem altura de projeto? Bom, agora sim, eu vou ver qual é o tamanho do rotor da bomba, qual vai ser o tipo de bomba, ou seja, daí tu vai para o detalhamento, certo? Então, como é que a gente determina essa altura? A altura de projeto vai ser a altura de descarga menos a altura de sucção. Então, como é que é a altura de sucção? É a altura, toda a forma que a gente já viu. Na sucção, tu subtrai a perda de carga e na descarga, tu soma a perda de carga. Ou seja, como a bomba, né, ela puxa o fluido, ou seja, na sucção ela puxa, aquela perda de carga, ela não entra como um acréscimo, ela entra como um decréscimo, por isso que tu subtrai aquela perda de carga. Em compensação, na descarga,
toda a tubulação vai oferecer uma resistência, e essa resistência vai ser somada à altura de descarga. Então, a gente vai ter altura de descarga menos altura de sucção, vai nos dar, então, a perda de carga, certo? Então, nós temos um exemplo que foi trabalhado. Então, o que nós vamos ter, tipicamente, né, como um exercício? Vai ter ali uma petroquímica de primeira geração, necessita bombear benzeno do tanque do nível, né, do processo para o tanque de armazenamento de produto final. Então, as gurias que trabalham lá no polo sabem disso, né? Tu produz lá o benzeno, tu tem que transferir ele de um lado para o outro. E isso é feito por meio de uma bomba, né? Então, como é que os caras chegaram na definição da bomba? Como é que os caras fizeram? Ah, chutou lá e definiu? Não, vai depender. Por exemplo, estão usando muito benzeno, né? Ou produzo muito benzeno. Qual é a capacidade do tanque? Né? Então, eu preciso fazer um dimensionamento de tal forma que não transborde o tanque de recebimento do benzeno e que eu consiga atender a necessidade do que está sendo descarregado nos caminhões ou transferido por tubulação, ou seja, tu tem que ter uma noção do todo para te poder fazer o dimensionamento do equipamento. Então, dentro dessa definição, o layout apresentado pelo estagiário é semelhante ao da figura 6. Então, a gente vai ver aqui, né, a figura 6 que a gente vai ver lá. Daí o que diz, né? Que a vazão de bombeamento deve ser 40 metros cúbicos hora. Então, estou dando a vazão. A tubulação é de aço carbono, da sucção, sendo de 100 milímetros, e a descarga de 80 milímetros. Por que eu preciso do diâmetro? Lembra? Eu vou chegar na área. Né? Por que eu preciso saber a área? Porque se eu tenho a vazão, eu tenho a área, eu acho a velocidade. A pressão no tanque de sucção é 200 kPa. Lembra? A gente precisa saber qual é a pressão do tanque de sucção. Nem sempre o tanque de sucção está na pressão atmosférica. Por exemplo, um tanque de benzeno. Um tanque de benzeno ele vai ser aberto à atmosfera? Se ele for aberto à atmosfera, o benzeno todo vai evaporar. Então, ele precisa ser fechado. E, às vezes, por um fator de segurança, tu deixa acima do benzeno uma camada de nitrogênio. Para quê? Para evitar a explosão. Então, tu tem uma pressão positiva. A exemplo, 200 kPa. E a descarga é 350 kPa. Então, veja, tu está mandando de um tanque para o outro tanque, só que esses tanques, eles não estão... A pressão atmosférica é mais ou menos 101,5 kPa. 101 kPa. Então, tu tem quase 2 atmosferas, né? Daí eu não sei se é a área, que ele não fala, mas isso não interessa. O que interessa é nós sabermos qual é a pressão. Então, o tanque de benzeno lá, do lado de cá está 200, porque isso vai entrar no cálculo. A indústria encontra-se ao nível do mar, ou seja, a pressão atmosférica. Assim, a pressão atmosférica equivale a 1 atm. Eu já sacaneei vocês, porque eu estou falando em quilopascal e estou falando em atm. Então, vocês precisam equalizar essas unidades de pressão. Durante a coleta das informações, o estagiário adiantou o serviço, calculando a perda de carga de sucção como igual a 2 metros e da descarga de 12 metros. Pessoal, como é que ele calcula a perda de carga? Exatamente assim, entendeu? Ele viu, 40 metros cúbicos hora, viu o diâmetro da tubulação, é do tipo Darcy. Não, é do tipo Poiseuille. Aplica a fórmula e calcula. Ou seja, o HL de sucção é 2 metros e o HL de descarga é 12 metros. Ficou claro isso para vocês, pessoal? Sim ou não? Sim. Ou seja, como uma opção do exercício, a perda de carga já foi calculada, então tu não vai precisar calcular. O desnível do tanque de sucção, a bomba é de 1 metro, então eu tenho
o tanque aqui, eu tenho a bomba aqui, essa diferença é 1 metro, e depois é 10 metros do tanque, da bomba para o tanque de descarga, 10 metros. O benzeno apresenta massa específica de 865 kg por metro e a pressão de vapor dele é 26,2 kPa. Qual deve ser a altura de projeto para determinação da bomba? Então, eu disponibilizei para vocês uma brincadeirinha, tá? Obviamente que esse exercício resolvido, ele está lá no livro, tá? Na aula que vem eu vou revisar, obviamente, isso com vocês, mas o que vai ficar de tema de casa para vocês? Vocês pegarem o material que eu disponibilizei aqui para vocês, ó, que é o material, ó, determinação da altura de projeto e dimensão de uma bomba, que eu disponibilizei. Então, vocês vão dar uma brincadinha. Está aqui o material pronto. O exemplo do livro está aqui. E, para que vocês, então, tenham um ganho a mais, aqui eu compartilho outro exercício do Cremasco. Esse exercício do Cremasco, ele começa contando uma historinha, né? Mas depois ele te entrega o que de fato ele quer, né? Então o exercício aqui ele é bem parecido com aquele outro lá, tá? Claro, com algumas pequenas diferenças, né? E aqui tem exatamente o passo a passo. Então, primeira coisa, como é que tu vai fazer para determinar a altura de projeto? Então tu precisa pegar a pressão de sucção, pressão de descarga, altura, diâmetro da tubulação. Aqui nesse caso, ó, a perda de carga também já foi calculada, então tu não precisa calcular a perda de carga. Ah, professor, mas peraí. Se tiver que calcular a perda de carga, como é que eu faço? Já falei. Daí volta lá no capítulo 4, que lá a gente tem o passo a passo. E depois a gente tem todo o diâmetro da tubulação de descarga, a perda de carga já calculada da descarga, perda de carga bem pequenininha, ó. Depois, ó, a pressão de descarga e a altura, né? Então, o que foi feito aqui? As fórmulas foram apresentadas aqui, ó, pressão de descarga, ρ vezes G mais ED mais HL, e HS é a mesma coisa. Então, aqui foi feita as substituições, então nós temos a altura de descarga, 45,05. A altura de sucção, ó, notem, aqui ó, a gente subtrai a perda de carga, 24,5. Então, qual vai ser a altura de projeto? Vai ser a altura de descarga menos a altura de sucção, ou seja, 20,55. Daí a segunda pergunta diz assim, o valor da potência consumida pela bomba vem da equação 3,9, ou seja, como é que eu vou saber qual vai ser a potência da bomba? Bom, primeira coisa, eu preciso saber, então, a potência útil dividido pelo rendimento da bomba. Esse rendimento a gente tira lá daquelas tabelas amarelas que eu apresentei para vocês na semana passada. Então, aqui, a potência útil, qual é a forma? Rho vezes a gravidade, vezes a vazão, vezes H. Que H é esse? Esse H aqui, ó, é a altura de projeto. Então, veja, para mim determinar qual é a potência consumida da bomba, ou seja, a bomba ela tem uma potência, uma bomba de 5 CV, pode ser HP também, às vezes os caras usam HP, que é tradução de cavalo-vapor, né? Horsepower, né? Então, HP. Então, nós temos aqui tudo isso aqui são dados que tu tem. Então, eu sei o ρ do fluido, eu sei a gravidade, eu sei a vazão, eu sei a altura, eu acho a potência útil. Daí, tendo a potência útil real, que é o que eu preciso para mandar esse fluido na vazão que eu defini, eu vou, então, só pegar a tabela dos fabricantes de bomba e vou procurar qual é o rendimento, né? Então, faz a aplicação, então deu aqui em watts, no caso,
né? Então, lembrando, né, o que é o watts, né? Watts é joule por segundo. E o que é o joule? Então, o joule, né, é trabalho, né? Então, qual é a relação de trabalho? É o quanto eu empurro uma determinada massa. Então, essas conversões de unidade a gente precisa dar uma boa revisada para que vocês, então, compreendam. E aqui é uma simples conversão de watts para HP. Então, tendo aqui, pega, obviamente, esse dado é um dado tabelado, que eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Tem uma tabelinha disponível para vocês lá no Cremasco mesmo. Opa, passei. Então, ele vai definir como 0,5. Então, tu define, note, a potência útil, de fato, que eu precisaria é 2,6 HP. Porém, como o rendimento da minha bomba é só de 50%, então eu vou precisar uma bomba de 5 HP, porque uma de 2,6 ela não vai me atender. Por quê? Por causa que o rendimento dela é um rendimento de 50%. Né? E, por último, a informação útil, que é o NPSH. O que é esse NPSH? É o saldo positivo de carga de sucção. Como eu disse para vocês, a bomba, né, é puxada aqui e mandar para lá, o líquido ele vai ter uma pressão de vapor. Só que, dependendo da condição que ocorre essa sucção e pressurização, essa sucção pode promover o quê? A cavitação, que nada mais é do que a transformação do fluido líquido para vapor, né? E como é que isso acontece? Se eu tiver uma sucção muito forte da bomba e o meu fluido for muito volátil, eu vou começar a cavitar ar. E a bomba, ela foi projetada para transferir fluido líquido e não fluido gasoso. E como é que eu determino isso? Através da fórmula NPSH. Então, toda bomba ela vai ter uma curva de NPSH. Tá? E essa curva de NPSH é uma característica da bomba. Vocês estão percebendo que as bombas elas vão ter alturas pré-determinadas, vazões pré-determinadas e saldos de carga de sucção pré-determinada. E essas condições é as condições da bomba. Então, isso quer dizer o quê? Ah, é só comprar uma bomba? Não. Para te comprar uma bomba, tu precisa saber da altura, tu precisa saber do NPSH e tu precisa saber da vazão. Então, tu tendo essas três informações, tu consegue, então, buscar os fornecedores de bomba e argumentar com eles o dimensionamento do equipamento. Né? Então, o NPSH disponível é a característica do fluido. Né? Então, que nem aqui, como é que a gente calcula? O NPSH disponível vai ser a altura de sucção mais a pressão atmosférica menos a pressão de vapor dividido pela pressão vezes a gravidade. Ou seja, aqui é o peso específico. Então, é a diferença da pressão pelo peso específico, eu vou ter uma unidade em metros. Né? Então, isso quer dizer o quê? Que esse tipo de fluido, nessa condição, ele vai requerer um saldo positivo de 32. Isso quer dizer o quê? Que se a minha ideia é que tem um pouquinho mais para vocês entenderem, né? Tem um pouquinho mais de fundamentação de como se define, certo? Então, isso aqui é tudo mais do mesmo que eu estou mostrando para vocês, tá? Mas então, assim, ó, vai ser a diferença. Né? O calculado, ele precisa ser maior do que o NPSH da bomba. Se ele for maior, vai funcionar. Se o
calculado for menor, o que vai acontecer? Vai cavitar, certo? Então, esse cuidado a gente tem que ter. Então, esse aqui é um exemplo, né, lá do cremasco, essa é a curva, né? Então, de onde é que a gente tirou aquele 0,5, né? O 0,5, ó, saiu daqui, ó. A vazão da bomba não era 40 metros cúbicos hora? Sim. A altura não era 20 metros? Ó. Ah, professor, me esqueci já. É tanta informação que eu me perdi. Tá aqui, ó. A altura de projeto é 20, certo? Ó, a vazão, vocês lembram qual era a vazão? Ó? A vazão tá aqui, ó, 40 metros cúbicos hora. Então, ó, tu pega a tabela da bomba, ó, a vazão é 40. Ó, a altura é 20. Então, onde ocorre o encontro foi aqui. Então, como o encontro foi aqui, o que isso aqui nos coloca? Na região de rendimento. Tá vendo aqui? Ó, essa é a região do rendimento. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho um rendimento de... Ó, aqui é os rendimentos. 50%, 55%, 60%, ó, até 67%. Tá? O NSPH da bomba é definido de que maneira? Aqui, ó. Ele está definido nessas linhas pontilhadas aqui, ó. Certo? Aqui, nessa outra linha, nesse sentido, eu tenho a potência da bomba. Então, vocês lembram que, vamos lá, ó. O que eu falei para vocês? Olha aqui, ó. Que a potência útil é 2,6. Só que para a bomba escolhida, o rendimento foi mais ou menos 0,5, tá? Por que foi? Ah, peraí, por que foi 0,5? Eu não entendi. Tá aqui, ó. Ou é 55 ou é 60, tá vendo? Ele tá mais ou menos aqui, ó, o encontro. Então, ó, mais ou menos um rendimento aqui, ó, de 55 a 60%, mais ou menos, tá? Então, o que acontece? Por uma aproximação se definiu 0,5, né, que é dividir. Poderia ser 0,55 ou 0,60, que daria um pouquinho menor ainda aquela potência. Mas onde é que eu quero que vocês compreendam? Vocês estão vendo aqui, ó, que a potência da bomba aqui é 5 HP, ó, tá vendo? Ó? O ponto deu aqui. O ponto, então, quer dizer o seguinte: vocês acham que uma bomba de 5 HP vai me atender? Uma bomba de 3 HP vai me atender? Não, porque está muito abaixo. Aqui, ó, é 5, ó. Uma bomba de 5 HP vai estar no limite. E, de fato, está no limite. Por quê? Porque, olha aqui, ó, a potência, de fato, vai ser 5,2, né? Tem alguém querendo entrar, né? Alguém queria entrar? Vocês chegaram a ver ou não? Não apareceu nada aqui para mim. Deu um Acho que só saiu mesmo, professor. Ah, então tá. Então saiu. Então, essa base aqui nos mostra exatamente isso, tá? Como que a gente vai, então, dimensionar. Então, nesse caso, ó, tem que ser uma bomba, quando dá acima do limite, tem que ser uma bomba, então, de 7 HP e meio. Ah, professor, mas daí vai ser muita potência. Pois é, mas essa bomba tem esse limite, ó, ficou um pouquinho acima, então não vai dar. Então, vai ter que ser uma bomba de 7,5 HP para poder atender. Então, vai dar uma vazão, obviamente, um pouquinho mais alta por conta dessa pressão dela. Daí, tu vai ter que fazer um bypass ali para não, né, para não ter um estrangulamento. E é assim, a bomba, então, é que nem definir tubulação, né? Tu calculou lá, vai dar, digamos, uma tubulação de 1,2 polegadas. Do cálculo deu 1,2. Só que assim, ó, para te comprar a tubulação, ou é 1 polegada ou é 2. Se no teu cálculo deu 1,2, qual das duas tubulações tu vai comprar? A de 1 polegada ou a de 2?
Em engenharia química, tu sempre vai optar pela maior tubulação, tá, pessoal? Porque se tu comprar a menor, tu vai receber menos do que o que tu projetou, né? Então, que nem aqui, ó, eu projetei a bomba para 40 metros cúbicos e 20 metros, beleza? Então, isso é o mínimo que eu preciso. Então, se eu comprar uma bomba de 5 HP, o meu ponto de 5 HP está abaixo. Você consegue enxergar isso que está abaixo? Sim ou não? Sim. Deu para enxergar que está abaixo o ponto aqui, ó. A linha pontilhada está abaixo. Então, eu não consigo resolver o problema botando uma bomba de 5 HP, porque eu vou ter, se eu usar de 5 HP, ela vai me entregar menos de 40 metros cúbicos hora nos 20 metros que eu preciso. Então, não adianta eu ter 40 metros cúbicos hora, mas só subir 19 metros. Não, eu preciso levar lá nos 20. Não, senão, literalmente, o fluido fica fazendo assim, ó. Ele não sai de dentro da tubulação. Por quê? Porque ele não tem força. Não tem. Literalmente, fica assim. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que, obviamente, comprar uma bomba de potência maior. Não tem outra opção. Eu vou ter que pegar uma de potência maior. Ah, mas daí, professor, em vez de mandar 20 metros, vai mandar 30. Sim, vai mandar mais. Tá aqui, ó, literalmente, para manter os 40 metros, ó, se for de 7,5, ó, vai quase me entregar 25, 27 metros, tá? Ficou claro isso para você, sim ou não? Sim. Tá. Sim, Então, professor. pode falar. Certo? Ficou só. Show. Então, esse é o material do Cremasco que eu mostrei para vocês. Então, lembra que eu sempre digo para vocês têm um livro de graça lá na biblioteca virtual, que é esse cara aqui, ó, o livro do Cremasco. Que na aula passada, toda aula eu indico, tem ali, tem todas as indicações. Tu pega na biblioteca virtual. Então, que nem assim, professor, mas só estudar pelo teu livro é pouco. Realmente é pouco. Então, é bom tu também pegar o livrinho do Cremasco, ver os exemplos. E ele é legal porque ele dá o passo a passo também dos cálculos. Então, é uma maneira de tu dar uma estudada a mais, tá? E esse aqui foi do material 2 que eu dei para vocês. O material da aula passada, ó, também demonstra como calcular. Então, é mais do mesmo, tá? Vocês vão ver, mas tem alguns livros que a perda de carga não é HL, é J. Tem diferença, professor? Claro, HL é diferente de J, mas a forma é a mesma de calcular, tá? Então, ok. O material 2 da aula passada os exemplos. Então, lembra que eu falei para vocês? Ó? Então, ó, se vocês pegarem, né, aqui, por exemplo, ó, o que eu falei para vocês? Esse aqui é o NPSH requerido. Então, assim, no mínimo para a bomba funcionar, o que tu calculou tem que ser igual ou maior que esse. Se for menor, vai cavitar, tu entendeu? Então, tu tem aqui, ó, estão vendo que as vazões estão mudando aqui, ó. Então, conforme a vazão, tu vai tendo o NPSH. E aqui está ele, ó, 0, 5, 10, tá? E que nem a gente estava vendo, a gente precisava, ó. Então, assim, essa aqui é a bomba do Cremasco, que estava disponível. Essa curva característica. Agora, se a curva, ó, eu preciso 40 e 20 metros. Então, se eu usar essa bomba, então onde é que vai dar? Ó, os 40 metros está aqui, beleza? E eu preciso de qual vazão? 40. Tá vendo aqui? Pergunto para vocês. Vocês acham que essa bomba vai me atender? Vocês acham que essa bomba aqui vai me atender? Aproveitando esse exemplo aqui, ó. Aproveitando esse exemplo, deixa eu duplicar aqui. Duplicar.
Aproveitando esse exemplo, vocês acham que essa bomba me atenderia? Ó, estão vendo, ó? 40 tá aqui, ó. 40, certo? 40 metros. Não, desculpa, não era 40 metros, era 20 metros, né? Isso, né? Ó, 20 metros está aqui. E onde é que está os 40? Está aqui. 40 metros cúbicos. Daí, pessoal, vocês acham que essa bomba aqui me atende? Sim ou não? Não. Não. Estão vendo? Para a bomba funcionar, o meu ponto tem que ficar por aqui, ó. Eu preciso de um ponto por aqui, ó. Nessas regiões aqui, ó. Para uma bomba funcionar. Claro, a região ideal é sempre aqui dentro, ó, com 81% de rendimento. Estão vendo? Aqui é a região, ou seja, essa bomba, ela é uma bomba para funcionar com uma vazão de 300, 320 metros cúbicos hora para uma altura de 60 metros. Então, esse é mais ou menos, essa bomba ela foi projetada para isso, né? Ah, professor, mas funciona com condições menores? Sim, por exemplo, 240 com 50 metros funciona, mas 240 com 10 metros, ela não vai. Por quê? Porque ela vai mandar muito além dos 10, muito além. Ah, mas daí não é bom? Não, depende, não é bom, porque pode ser que force a tua tubulação, pode ser que é uma bomba que tem muita potência. Para que tu vai comprar algo muito potente se tu não precisa de toda essa potência? Vai gastar energia e vai... Entendeu? Então, é mais ou menos neste sentido que vocês têm que começar a compreender, né? Então, aqui, ó, no próprio Cremasco, ele explica, né, exatamente tudo que eu falei, ó. Então, ó, se tu vai projetar uma bomba, ó, daí tu define qual vai ser o diâmetro do rotor, no caso aqui vai ter que ser de 9 polegadas, por quê? Porque aqui, ó, o de 8 não atende, né? A potência de 5 não atende, né? Então eu vou precisar de uma potência de 7,5 e um rotor de 9 polegadas, certo? Tá? Aqui, pegando todos aqueles materiais da Jacuzzi, que são várias bombas, eu fiz outros exemplos, ó. 20 metros, 40 metros. Onde é que deu o encontro? Aqui, ó, 75 de rendimento. Então, ó, eu vou precisar de uma bomba de 5 CV e um rotor de... Ó, 255 vai dar quase que no limite, ó, tá vendo que ele está um pouquinho acima. Então, o que acontece quando rola esse tipo de situação? Que ele vai entregar os 20 metros, 40 metros meio que no limite. Porque, ó, vocês estão vendo que eu estou no máximo que a bomba me dá? Porque a bomba, a carcaça dela é um tipo. Imagine isso aqui, ó, uma garrafa, tá vendo? Ó? O que pode mudar dentro dessa garrafa? O fluido dentro, né? Ou seja, a mesma coisa uma bomba, tu tem uma carcaça. Então, o conteúdo da bomba, a parte de dentro, pode ser de 155 milímetros, 173, 190, ou seja, tu vai mudando esses tamanhos, tá? Conforme for. Então, aqui, pessoal, é um tipo de bomba. Então, essa daqui foi no limite. Estão vendo? Ó, tu usou um equipamento no limite. Não é bom isso. Tu sempre tem que procurar usar mais ou menos o meio do equipamento. Então, ó, condição de trabalho no máximo. Já aqui, ó, tu tá trabalhando numa condição boa até, né? Mas só que tu tá muito no mínimo dela, tá vendo? A menor curva dela é aqui, ó. Então, até te atende. Essa bomba até te atende, tá? Mas tu tá, ó, trabalhando, né? É uma condição boa, é uma boa opção, né, para a condição, né? Aqui, ó, também, ó, te atenderia, né? Uma boa condição também, né? Então, essa, por que ela foi definida como a melhor opção, né? Por quê? Porque tu usou 5CV, 242, o outro deu, ó, um rotor um pouquinho menor, 5.
Então, qualquer uma dessas duas, só que aqui tu tem um rendimento de 74%. Aqui tu vai ter um rendimento de 75%. Então, essa daqui, por ter um rendimento maior, vai ser a mais indicada, certo? Então, ó, o que fica de dica? Leitura, parte 5, finalizar a leitura e pegar o livro do Cremasco e dar mais uma estudada, tá? Bom, a parte 6, a gente vai começar a falar de escoamento de meio poroso, tá? Então, o capítulo 6 também está disponível no livro do Cremasco, no nosso livro, tá? Então, fica aí para vocês fazerem uma leitura inicial para semana que vem, tá? Então, assim, ó, tem uns materiais aqui mostrando para vocês exemplos reais do que são esses filtros, né, de como é que é o detalhamento de um filtro, né? Os filtros são por onde a gente retém os sólidos, ou seja, é uma operação unitária muito importante, muito utilizada, principalmente em tratamento de água, né? Mas também tu filtra óleo, tu filtra fluidos, tu filtra combustível, que nem assim, ó, a gasolina da tua moto passa por um filtro. Por quê? Porque se tiver alguma sujeira na gasolina, essa sujeira te entope o bico, né? Te entupindo o bico, não sai combustível. Se não sai combustível, não tem combustão. Se não tem combustão, não movimenta o pistão. Se não movimenta o pistão, a moto fica parada. Entendeu? Então, tu precisa botar algo que retém esses sólidos. Então, uma das operações unitárias são os filtros, né? Então, esses filtros, eles têm todo um princípio de funcionamento, né? A base deles são as crepinas, né? Tem diferentes tipos de elementos filtrantes. Tudo vai depender do que tu quer filtrar. Quer retirar matéria orgânica? Carvão ativado. Quer retirar algum metal, alguma outra situação? Pode usar diferentes tipos de zeólito. Quer tirar íons da água? Troca iônica. Quer tirar cor, terras clarificantes, e assim sucessivamente. Tem vários exemplos de aplicação, né? Obviamente que a fluidez, né, do fluido através do filtro vai depender da porosidade desse leito, tá? Então, na aula que vem eu vou explicar melhor para vocês isso aqui, ok? Vamos trabalhar esses exemplos, tá? E fiquem tranquilos que isso aqui tudo eu vou repetir na aula que vem. O que fica como TDE da aula de hoje? Tá? Então, assim, da mesma forma que a gente fez aquele TDE na aula passada, valendo nota, tá? Que era para vocês fazerem o fluxograma da perda de carga, eu vou querer que vocês façam um fluxograma para determinação da vazão da bomba e um fluxograma para determinação da altura de projeto da bomba. Então, vocês entenderam qual é a moral, né? O que é um fluxograma? Como? Então, que nem um mapa mental, pode ser também, serve. Então, fica isso como TDE para vocês. E lembrem-se que na aula que vem nós não teremos esse momento. Por quê? Porque na aula que vem vocês vão fazer o relatório virtual. Tá bom? Então, assim, o que nós temos ainda de aula? Repetindo. Então, hoje a gente teve aula normal, dia 4. Tá? Semana que vem, então, é relatório virtual. Certo? No dia 18, a gente vai revisar o início do capítulo 6, tá? Não, desculpa. Isso. O início do capítulo 6. Daí, depois, no dia 25, a gente vai finalizar o capítulo 6. E no dia 2 de julho, a gente vai fazer uma revisão final. Daí vai vir a semana das AS, né, que vai ser lá na segunda semana de julho. Depois tem mais uma revisão de conteúdo todo, né, caso alguém pegue exame. E daí a semana da avaliação final vai ser lá para a semana do dia 22
de julho. Né? Lembrando que esta disciplina, ela é uma disciplina EAD, então vocês têm que fazer o agendamento na plataforma das provas, né? Que é para ser presencial. O pessoal de Canoas aí tem que ver com a sua coordenação aí como é que vai ser, né? Ou conversar comigo, que a gente vai ver como é que vai ser aqui em Canoas, tá? Mas eu acho que lá em Manaus está tudo certo. Né, Charles, João, David, Yasmin, Milene. Em Manaus tá tudo tranquilo, graças a Deus. Isso aí, galera. Tá bom? Tudo. Então, paro por aqui a gravação.